noite a todos. E agora, tá saindo? Eu perguntei, né? Sabe, Danilo? A gente que vai ficando mais maduro na vida, meu pai dizia isso. Não valoriza, não somos valorizados dentro da nossa fala, né? E nós precisamos entender que isso é natural, porque nós não valorizamos a fala daqueles que eram mais maduros quando a gente era novo. Então, nessa vida, tudo se aprende, tudo se ensina. E hoje a gente sente como era difícil, né? Para aqueles nossos antepassados, não está saindo lá, ó. Viu? Dos nossos antepassados, nós termos que falar assim, ó, não preciso do seu conselho. E hoje a gente recebe e conhece quando isso chega até nós. Você está errado, fica quieto na sua, não é? Mas está certo. E o engraçado disso tudo que é assim, né? Quando a gente é criança, a gente senta no banco de trás do carro, a mamãe leva a gente para onde quiser. Aí vira adolescente, pé do carro, você vai para o lado do passageiro. E aí você ainda conduz. Quando você está velho, você vai para o banco de trás e te leva onde você quer. Você não tem mais a sua opinião. Mas isso faz parte do crescimento, porque nós somos felizes dentro daquilo que nós já passamos, já aprendemos, já conquistamos, já evoluímos. E daqui a pouco estamos nós de novo, voltando para aprender um pouco mais. Que assim é o ciclo da vida, assim é o ciclo que Deus nos deu de vir criança e muitas vezes voltar com o conhecimento, aquele que busca o conhecimento, porque tem muitos irmãos que vêm a passeio, né? Não vêm
buscar o conhecimento. Mas dentro do Evangelho, dando sequência, né? Dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Hoje, nós temos, né, dentro da instrução dos Espíritos, Espírito Protetor, Cracóvia, foi falado em 1861. Isso me encanta quando eu olho as datas. 1861. E quando a gente estuda, quando a gente vem fazer a reflexão, gente, parece que foi escrito ontem, né? Vamos então ver o que ele nos traz, o que ele nos fala. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ele fala aqui de a fé e a caridade. Então, o que ele nos traz? Que a caridade sem fé não vai fazer ninguém feliz. Olha como é que isso é uma situação tão lógica. Porque se eu não tenho fé, eu não tenho amor. Se eu não tenho amor, eu não dou compaixão. Eu só dou para mostrar, eu só dou para fazer, eu só dou para dizer que eu fiz, que eu olho o outro. A fé, quando nós temos, é porque nós acreditamos num amor maior. Porque Deus é amor. Deus é o universo de amor. Então nós precisamos amar, e esse amor é fé. Quando eu faço algo para alguém, quando eu faço uma caridade, eu tenho que esquecer de tudo. Eu tenho que colocar nessa caridade o verdadeiro sentimento, o amor. E quando eu coloco esse verdadeiro sentimento, que é amor, eu estou colocando a fé. Eu estou crendo que aquilo que eu estou dando vai auxiliar o outro, vai amparar o outro. Aquilo que eu estou ofertando é realmente do mais profundo desejo de ajuda, de amparo, de melhora. E quem quer que nós façamos isso um pelo outro? O Pai. Porque ele diz: amai o próximo como a ti mesmo. E quando nós fazemos ao outro a caridade, sem receber nada em troca, nós estamos praticando um amor maior. Porque nós acreditamos no Pai. E aí é chamado fé. Na verdade, impulsos generosos, muitas vezes são impulsos. Eu vou dar, eu vou doar, eu vou fazer. Se vos deparam, mesmo entre os que nenhuma religião tem, porém, essa caridade severa, dura, que só com renúncia se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Olha, é muito maravilhoso. Se alguém ainda não parou, faça uma reflexão. Eu, 57 anos. Já repararam que a vida é um ciclo? Que são etapas? E essas etapas, ela envolve sempre, todas as etapas, um crescimento, um amadurecimento, um aprendizado. Eu lembro que era uma pessoa muito espontânea, estava muito, o tempo foi mudando, a gente vai se tornando mais sério, a gente vai olhando o mundo de outra forma, vendo as pessoas de outra forma. Que se explica isso? Se explica de que
A verdadeira caridade não está apenas em dar matéria para o outro, mas atender às necessidades do outro dentro daquilo que ele precisa. Uma palavra amiga, um abraço, um prato de comida, se for necessário, um paletó, enfim. Olhar para o outro como se estivesse olhando para si próprio. E é isso que Deus quer de nós, não é a religião. Cristo, nosso irmão, não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhuma religião. Cristo, nosso irmão, era para todos, não era para uns. E mais, eles, o que for, não tinha discriminação. Ele estava pronto para fazer a caridade. Mas alô, nossa, agora também. Pessoal de casa, a gente melhorou o som aqui para vocês, tá? E aí agora deixa eu voltar à concentração de novo. Tá bom. Estava falando de Jesus, nosso irmão. E Jesus, eu fico impressionado que os seus apóstolos também tiveram que largar tudo para poder segui-lo. Mas com detalhe, ele deu o poder. Olha isso como interessante. Ele deu o poder para cada um. Vá e faça o que eu faço. Como quem diz, vai experimentar o que é fazer a caridade. Foram e se encantaram com isso. Mas, na hora que Jesus passou pelo sofrimento, apenas um apóstolo estava com ele. Os demais até renegaram. E depois viram quem era Jesus. Qual era o significado de Jesus? Que ele veio trazer a nossa melhora espiritual. Ele veio nos mostrar que para termos um local onde realmente possamos ser felizes, depende de nós. Depende do que nós fazemos. A quê? Ao próximo, não a nós. Quando nós fazemos ao próximo, nós já estamos fazendo a nós. Está alto. Se quiser abaixar um pouquinho. E é isso que vem trazer. Por quê? Quando nós acreditamos em algo, nós olhamos para o outro com afeto, com carinho. Nós olhamos o outro dentro da sua necessidade. E como eu estava dizendo que a vida é um ciclo, tempos atrás nós não olhávamos os outros com os olhos que olhamos hoje, com o que aprendemos. A tolerância, a paciência, entender o outro, não revidar com o outro, porque nós sabemos que já estamos um pouco mais à frente no sentido de moral. E é o que Deus quer de nós. E se nós temos conhecimento, tá ótimo. Se nós temos conhecimento que nós estamos evoluindo, que nós estamos crescendo moralmente, cabe a nós entender aqueles que ainda não têm esse conhecimento. Porque é dito, cada um dentro do seu tempo. Eu comentava assim com o Tiago. Tiago, poxa vida, queria tanto que as pessoas viessem para o centro, que elas pudessem vir, ajudar os irmãos desencarnados nos trabalhos, vir aprender como é tão bom, né? Por que que não vem? Assim, Éder, reflita uma coisa. Quanto tempo levou para você vir para o centro? Aí o que você responde? Você tinha a lição dentro da sua casa, que saía todos os dias, segunda, quarta e sexta, para vir para o centro. Você não acompanhou, por quê? E agora você quer que as pessoas venham? Cada um tem o seu tempo. E se nosso tempo chegou, e nós estamos aprendendo, e nós estamos buscando compreender o que é fé, o que é caridade, nós temos que compreender o outro que ainda não sabe. E nós temos que respeitar
o tempo dele. Então, dentro disso tudo, o que nós precisamos fazer? Não é olhar aquele, só atendo aquele que é espírita, só ajuda aquele que é espírita, aquele outro não ajuda porque ele é esse, e aquele não faz. Não. Todos nós temos um único Pai. E esse Pai olha por todos nós. O Pai quer que todos os filhos se amem, se entendam, se compreendam, se ajudem. Porque nós não podemos amar, respeitar, ajudar aquele irmão. Não porque ele é de sangue, mas é irmão em espírito. E nós precisamos entender isso. Fé é amor. Caridade é amar aquilo que o Pai ama, que somos nós. Sim, meus filhos, é inútil que o homem sedento, ansioso de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe certo, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Quem que não quer ser feliz? Né? Todo mundo, ai, não vejo a hora porque eu vou ser feliz, porque quando eu ganhar na nossa, eu vou ser muito feliz. Ah, não, eu quero que meus filhos se formem, eles ficam bem, eu vou ter tudo de bom, eu vou ser muito feliz. Quem disse que nós vamos ser felizes aqui? Nós não conhecemos o prazer da felicidade. Nós dizemos que temos momentos felizes. Reflita, quanto mais você tem momentos felizes ou momentos de decepções e tristeza? Garanto cegamente, decepção e tristeza. E isso, dizem assim, os espíritas são doidos. Porque eles acreditam que no sofrimento, na tristeza, na angústia, eles só vão ser felizes. Como assim? É na dor, é na tristeza, são reflexão, são momentos que precisamos passar, são momentos que precisamos aprender para nós evoluirmos. Nós podemos passar por a nossa etapa bem. Como bem? Acreditando no Pai, tendo fé. Mas as nossas dores, quem vai passar somos nós. Porque elas foram o que nós causamos. Nós precisamos entender que dor não se faz para o outro irmão. Porque quando dói no outro, eu sinto que vai doer em mim. E o que dói em mim, eu não vou fazer para o outro. As minhas tristezas, quantos eu não fiz ficar triste? As minhas dores, quantas dores eu não passei para o outro? E nós precisamos entender que o outro também é um ser amado. Que nós precisamos amar. E não fazer sofrer, não humilhar. Não ter sofrimento ou sofrimento dado àquele outro irmão. Ao contrário, precisamos tirar. Aí sim nós estamos fazendo caridade. E caridade com fé. Quando nós aliviamos a dor do outro. E eu sempre falo aqui, que eu não quero mais dívida. Eu estou para quitar. Faço de tudo para não pegar a caderneta e falar, marca aí. Não. A caderneta está grande demais. É muito difícil pagar a conta. É muito difícil, só que nós não lembramos da dívida que nós fizemos. Como é que eu estou pagando uma coisa que eu não lembro? Paga, depois você fica sabendo. E ó, que o dono da caderneta é muito gente boa, porque muitas vezes ela paga algumas contas nossas. O Pai é bom demais. Dependendo do tamanho da sua fé, dependendo da caridade que você faz com o outro, dependendo do seu amor pelo outro, muitos dos nossos erros são apagados ou abrandados. Então, se nós temos consciência disso, hoje nós sabemos que erramos, hoje nós sabemos que temos muitas e outras vidas passadas, que outras vidas passadas estão registradas em nós, tanto positivo quanto negativo. Positivo para bem para nós, negativo nós precisamos acertar. Se eu levei alguém à falência e essa pessoa sofreu, não é ela que vai me fazer levar à falência. Eu posso chegar à falência, eu posso sofrer para sentir aquilo que eu fiz meu irmão passar. Para que eu não repita novamente isso com o outro. E assim sucessivamente. E nessas dores, gente, aquilo que eu volto a dizer, se nós pudermos ver o que fizemos,
A gente sai daqui, nenhum olha para a cara do outro de vergonha. Fizemos muita coisa feia. Mas, se você está passando por um momento difícil, é porque eu estou passando por um momento difícil, é porque eu estou acertando alguma coisa. Eu preciso de você para me ajudar. Eu preciso de você para estender a mão, para que eu compreenda que eu não posso mais sentir o que eu sinto. Aí está a caridade. Quando eu olho para o irmão, não julgo, não condeno, mas se eu não posso estender a mão para ajudá-lo, vou pedir ao Pai que tenha misericórdia. Vou fazer uma prece para que ajude a suportar o caminho que tem que passar. E se nós estamos encarnados, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Porque se nós tivermos noção de quantos desejariam estar na situação que nós estamos, podendo pagar suas provas, suas expiações, são muitos. São muitos. E nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui para melhorar um pouco mais, para evoluir um pouco mais. Então, por tudo, obrigado, Senhor. Ninguém aqui sofre. Nós estamos aqui nos ajustando. Nós estamos aqui nos acertando. Obrigado, Senhor. E perdoa. Perdoa, Pai, como eu devo perdoar os meus. E se eu quero o perdão do Pai, eu tenho que perdoar. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sabe por que nós estamos encarnados? Porque esse corpo aqui, ó, ele é que vai nos servir para expurgar, para tirar muitos dos nossos erros. É a carne que a gente sofre. Ah, eu estou com câncer. Ah, eu não vou suportar. Vamos suportar. Chico Xavier suportou a dor dos olhos. Para. Teve o exemplo que suportou, que eu falo que se hoje fizer isso comigo, vai ficar mal. Bota uma coroa de espinho na minha cabeça para você ver o que acontece. Olha como é que eu estou atrasado. E o nosso irmão suportou? Calado. Dá uma chicotada em mim. Primeira pedra que eu achar, eu taco. Suportou? Calado. Está com sede? Dá vinagre. Suportou? Calado. E nós? Qualquer coisinha que nos façam, nós já estamos totalmente revoltados com o outro. Por que nós estamos aqui? Para a nossa melhora moral. O entender, o compreender, o auxiliar. Quer ver uma caridade maior? Jesus não disse, se te bateres numa face, dê a outra. O que a gente faz? Bater na minha face, eu vou voar no teu pescoço e encher tua cara de tapa. Não é? Olha como nós estamos. Olha isso. Isso é caridade? Não. E o que eu tenho que entender com isso? Se você me dá um tapa numa face, eu vou te dar outra. E tudo bem. Porque você ainda não atingiu a moral, o crescimento, o entendimento. Você ainda está num tempo atrasado. Tapa que eu estou dizendo não é tapa de dar, não. É de fazer alguma coisa. Tudo bem. Porque às vezes o que eu te fiz, ou o que eu fiz a alguém, outroras de vida, possa estar vindo agora e eu tenho que ter essa compreensão. E onde está a caridade do meu crescimento moral? Tudo certo. Ah, tá. Uhum. Se possível, nem passa do meu lado na calçada, porque se eu tiver na mão um trem, eu te taco. Olha onde nós estamos. Isso não é ter fé, isso não é ter caridade. Isso é ter revolta, raiva, ódio. Isso é um atraso espiritual. E nós estamos aqui para deixar isso para fora de nós, tirarmos de nós, nos limparmos em relação a isso. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores, das necessidades. É essa também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só
só a poder de benefícios e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Mas nós ainda somos matéria. Vamos deixar de ser matéria. Isso é muito bom. Como assim, Éder? Deixar de ser matéria vai ser muito bom. Porque o nosso corpo é um empréstimo. A gente estar aqui para melhorar. E ó que alegria, hein? Nós tivemos a oportunidade de escolher papai e mamãe, os amigos, os amores, aqueles que eu quis acertar, aqueles que eu tinha tanta vontade um dia de nunca olhar na cara, hoje eu quero, porque eu sei que fui eu. Olha que oportunidade nós tivemos. Imagina a logística feita para cada um estar onde está, com tudo que tem, porque tudo que temos é o que precisamos, é o necessário que nós necessitamos, as pessoas. Olha a logística que é feita. Olha como uma vida tem tanto valor. Olha como uma vida pesa em saber, e nós muitas vezes desprezamos, não valorizamos. Você sabe o que é juntar uma pessoa de Jaborandi com uma de São Paulo, né, Danilo? Olha a logística disso. Por quê? É um acaso? E nós estamos cansados de saber que acaso não existe. Cada um tem aquilo que tem que ter na medida que tem que ter, nem mais, nem menos. É o que precisa. E mais, dentro daquilo, eu tenho que olhar para o outro. E aí ele fala, não tem nem para mim, vou dar para o outro. O que eu tenho não dá nem para mim, vou querer para o outro. Não é questão disso. A questão de você acreditar que aqui, nesse planeta tão pequeno, um grão de areia nesse universo, nós não somos os bambambãs, porque existe gente mais bambambãs e muito do que nós, porque na casa do meu pai há muitas moradas, existe muitos e muitos irmãos nossos, nós não somos um nada perto do universo, mas Deus nos olha e nos ama. E nós estamos tendo a oportunidade, nesta encarnação, de estarmos nesse planeta, com as pessoas que precisamos, no lugar que precisamos, Jaborandi. Não é um acaso. Estar aqui não é um acaso. Só refletir, por que acontece comigo? Porque você está no melhor local para seu progresso e sua evolução. É aqui que você precisa estar, com as pessoas que você está, e trabalhar a sua moral no meio em que você está. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada aos homens nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. Não adianta gastar tempo querendo ser feliz com gosto material. Esquece. E nós falamos assim, quer ter um desencarne legal? Quer voltar para casa legal? Não se apegue em bens materiais. Bens materiais é daqui, não é de lá. Então faça o bem, faça a caridade, faça o amor, entenda, tenta a compreensão, muda sua moral, seu crescimento espiritual. É isso que vai nos levar à felicidade. E a gente tem tantos exemplos, né? Milionários que morrem, vai até o túmulo, deixa o dinheiro tudo ali, dali para frente, não vai para lugar mais nenhum. E não vai. A nossa vida verdadeira não tem matéria. Nós não somos matéria. Nós somos espíritos em uma matéria emprestada. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, nossa sociedade, para serdes cristão, não se vos faz necessário nem o massacre do Calvário, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício de vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Olha, a vaidade até passa. Todo mundo quer ficar bonitinho, né? Mas tem gente que está exagerando, né? Está exagerando, né? Tudo bem, né? Pentear o cabelo, né?
São vaidade, com cabelinho, né? Vaidade. Mas tem uns que exageram. Estou falando de exagerado. Chico Xavier também foi vaidoso, né? Foi peruca, não há problema algum, né? Mas tem aquilo que chama orgulho. Ah, não levo desaforo para casa. Ah, imagina, eu sou melhor que você. Não, ok. Acaba com a gente, né? Ó, e o egoísmo? Só quero para mim. Primeiro eu, depois você. Primeiro os meus, depois os seus. Então são coisas que nós precisamos deixar de lado. E hoje eu paro e penso assim, gente, eu posso, dentro de 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, agora, puf, morrer. Voltar para casa. O que valeu? O meu egoísmo. O que valeu? O meu orgulho. E o que valeu a minha vaidade? Para quê? Para mostrar para o outro que eu posso mais? Para mostrar que o outro, que o poder é meu? Que eu faço e aconteço? Quem tem que ver isso não é o outro. Quem tem que ver isso é o Pai. É Ele que está torcendo para que eu chegue no que está nos prometendo, a felicidade plena. E eu só vou ser feliz quando eu realmente entender o que é amor, o que é fé, o que é caridade com o outro. E só para fechar, triunfai se a caridade vos inspira a vos sustentar a fé. E tem um detalhe. Nós, quando tivermos a felicidade em um dos planetas, em uma das casas do Pai, que muitas são iguais à nossa, que tiverem nesse estágio que nós estamos, e nós podermos estar num trabalho mediúnico, como espírito, e dizer, eu venci as minhas etapas. E hoje não tenho mais necessidade de reencarnar. Hoje sou espírito puro. E só reencarnarei para ajudar aqueles que necessitam dentro daquilo que eu sei, para ajudar a crescê-los. Isso é a felicidade plena. Que assim seja. Ah, eu estou sem telefone. O pessoal de casa, né? Nossos amigos da Kauai. Eu fico muito feliz porque a gente teve uma notícia que a gente está sendo bem acompanhado. E eu até comentava com a Ronilda, a gente vindo, né? Que como é bom a gente saber que o que você fala. Lembra que eu pergunto para vocês, posso dormir em paz? A resposta está aí. Porque se fosse uma coisa que não tivesse significado, que nós não estivéssemos aprendendo, outros não teriam interesse. Então eu fico muito feliz em saber que não só eu, Tiago, quem queira, aqui está aberto para quem queira. Nós estamos em estudo, nós estamos aqui, ninguém está sendo melhor do que ninguém. É porque ninguém quer falar, então obriga nós a falar. Entendeu? Obriga nós a estudar para poder falar. Então, fica firme. Estão jogando, ó, você chegou, já estão jogando a bola para você, tá vendo? Não assuste ela, tá bom? Não assuste. Deixa com o tempo. Então a gente fica feliz em saber disso, mas a casa está aberta aos irmãos da live, né? Os que quiserem, a porta está aberta, nós estamos aqui para aprender. A gente traz os palestrantes, porque cada cabeça tem um pensamento, tem uma lógica, né? Somos amparados graças a essa casa maravilhosa que sempre está nos acolhendo tão bem, né? Os irmãos que aqui trabalham espirituais, que estão sempre nos abençoando o pessoal que está em casa, abençoando esses irmãos que nós não estamos vendo, mas que aqui estão aprendendo. Então, isso nos alegra muito, né? Em poder estar sempre trabalhando em prol nosso e, sem dúvida, fazendo a caridade para o outro, né? Obrigado aos nossos irmãos. Marcelo, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, hein, Lu. A Rosângela Dantas, ô Rosângela, muito obrigado pelo carinho, viu? A dona Lourdes de Lácio, olha, se eu não me engano, é parente da minha madrinha, Lourdes de Lácio, se eu não me engano, mas receba meu abraço. Se for, me manda um alô, fica muito feliz. A Marta Adão, muito obrigado, Marta.
viu? Fica muito feliz com a sua visita, venha sempre. A Raif, Raif, obrigado, viu? De coração, tá? Ah, muito obrigado, Éder. A Maria Inês Pinati, muito obrigado, Maria Inês. Kênia, muito obrigado, Kênia, por estar conosco. Sueli, está nos devendo uma visita, hein, Sueli? Vamos puxar a tua orelha, tá? Muito obrigado pelo carinho, tá? Quem? A Luísa Locatelli, só? E é o pessoal da Kauai, do Instagram, do YouTube, do não sei quem, das redes sociais. Muito obrigado pelo carinho, por estarem com a gente, tá bom? E assim, gente, dúvidas, pergunta, querem falar alguma coisa? Não? Se alguém tiver aí na rede social, pergunta a nossa DJ de computador, responde para vocês, tá bom? Então vamos fazer o nosso encerramento do estudo dessa noite, agradecidos por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Senhor, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Obrigado, Pai, pela paz e harmonia que reina em nossos corações e nossas mentes. Obrigado, Senhor, pelo carinho e pelo amparo de toda a espiritualidade que nos abraça. E assim, Pai, obrigado por essa oportunidade de podermos estar aqui, aprendendo e buscando o caminho para chegar até vós. Olhai, Pai, por todos aqueles que necessitam de tanto amparo, de tanta proteção e também de conhecê-lo. Dai, Pai, aos governantes a palavra certa, o ato certo, para poder atender aos nossos irmãos necessitados, para que possam vencer suas provas e expiações. E assim, Pai, encerrando o nosso estudo dessa noite, nós fazemos a nossa oração. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estadia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja, uma ótima noite a todos e até quarta-feira com o nosso irmão Tiago, com a Gênese. Que assim seja.